Ângela Diniz, uma das mulheres mais sensacionais da sociedade do Rio de Janeiro. Em 1976, Ângela Diniz, a mulher mais bonita do Brasil, foi assassinada pelo namorado Doc Street. O crime parou o Brasil, mas não pelos motivos que você talvez imagine. É um negócio tão forte, tão violento, eu diria que foi um amor trágico. Acredite se quiser, mas a opinião pública ficou ao lado do assassino durante todo o julgamento no tribunal do júri. A defesa de Doc Street alegou que ele deveria ser absolvido, pois agiu em legítima defesa da honra. Você vai saber por que a morte de Ângela Diniz ajudou a mudar a legislação brasileira. As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais. Você acha que o feminicídio passional, baseado na violenta emoção e na legítima defesa da honra, pode ser justificativa para absolver homem assassino? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de feminicídio mais emblemático da história policial brasileira, onde a Pantera de Minas foi morta após intensa discussão com o namorado, que era um playboy. Você vai entender com a minha narrativa sobre a morte de Ângela Diniz que quando se está em um relacionamento tóxico é difícil se livrar dele. Entenda que o abuso não começa no assassinato. Há todo um ciclo. Os sinais exteriores da violência são notórios e claros, mas a mulher envolvida no relacionamento doentio não enxerga ou não acredita que o homem amado seria capaz de matar. Primeiro, o abusador mina a vítima psicologicamente. Depois, ele culpa a mulher pelo modo abusivo como age. Em seguida, explica que só praticou as agressões por amor. Pede desculpas. Por último, exclui a vítima do convívio de outras pessoas e, em alguns casos, o fim é um trágico feminicídio. O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Vou te apresentar inicialmente quem era a mulher mais bonita do Brasil na década de 70. Ângela Maria Fernandes Diniz, tratada pelos amigos como Ângela Diniz. Nasceu na cidade de Curvelo, interior de Minas Gerais, em 10 de novembro de 1944. Ela era figura conhecida na sociedade mineira, famosa por sua beleza arrebatadora e por seu comportamento pouco conservador para aquela época. Sua característica principal era a sedução. Então, numa dessas, eu já estava casada, eu encontrei com a Ângela e eu sempre me lembro dela virar para mim e dizer assim, olha, se eu encontrar com você numa festa, você me mostra logo quem é o seu marido, porque para mim ele fica usando saia. Acabou. Se é o seu marido, acabou. Pode deixar que eu não chego nele. Olha só! Por um lado é a lealdade, por outro lado é, digamos, a consciência da sua enorme capacidade de sedução e do que ela fazia quando ela chegava perto de um homem, né? Sua vida era sempre comentada nas colunas dos jornais de Belo Horizonte. Seu nome era associado ora a grandes eventos, ora a grandes escândalos. A Maria educou a Ângela com uma educação requintadíssima e muito bem informada. Às vezes o que saía em Paris e às vezes você não via nas revistas brasileiras, a Ângela já estava usando. Juscelino Kubitschek entregou a Ângela Diniz o título de embaixatriz do turismo lá de Belo Horizonte. O escritor Roberto Drummond falou um pouco sobre como Ângela Diniz foi criada. Era uma mulher que aprendeu a amarrar sapato aos 7 anos de idade. Era uma mulher que cresceu para ter um tipo de vida que não dá mais no Brasil de hoje, nem no mundo direito. Não dá sempre uma Jacques Kennedy, um Onassis, um troço desse. O jornalista Wilson Frade diz que muitos homens se interessavam por Ângela Diniz, mas ela se casou cedo. Muitos namorados, né? Mas a mãe, como uma mãe zelosa, a mãe procurava sempre que ela se casasse com um rapaz, que fosse um rapaz que tivesse um bom marido.
E foi justamente com um bom rapaz que ela se casou, que foi o Milton Vilas Boas, de uma família tradicional em Minas. Ângela Diniz, considerada uma das mulheres mais lindas que o Brasil já teve, casou-se aos 17 anos de idade com o engenheiro Milton Vilas Boas, que tinha naquela oportunidade 31 anos. Desse relacionamento, eles tiveram rapidamente 3 filhos. O casamento durou 9 anos e, quando terminou, o casal fez um acordo judicial de desquite, já que o divórcio não era permitido naquela oportunidade. No acordo, Ângela recebeu uma pensão mensal e uma mansão lá em Belo Horizonte. Porém, a guarda dos 3 filhos ficou com o ex-marido Milton. Em junho de 1973, José Avelino dos Santos, que era o vulgo Zé Pretinho, então caseiro e vigia da mansão de Ângela Diniz, foi assassinado à noite com um tiro no rosto. O corpo de Zé Pretinho foi encontrado no lado de fora da mansão, próximo à janela, e tinha uma faca na mão e a braguilha aberta com sinais de ejaculação. Inicialmente, Ângela assumiu a culpa pela morte, alegando legítima defesa. Entretanto, as investigações demonstraram que havia uma terceira pessoa na casa e descobriu-se que Ângela era amante do milionário mineiro Arthur Vale Mendes, conhecido como Tuca Mendes, herdeiro do grupo Mendes Júnior. No depoimento, Ângela Diniz disse que teria assumido a culpa para proteger Tuca, pois ele era casado e o relacionamento dos dois ainda não era de conhecimento geral. Tuca alegou que havia visto um vulto do lado de fora da mansão de Ângela Diniz. Ele foi verificar o que era e a pessoa teria atacado ele. Por isso, ele reagiu matando o caseiro Zé Pretinho. As circunstâncias reais do crime jamais foram devidamente esclarecidas. Lá naquela época, surgiram boatos que Ângela e o caseiro teriam também um relacionamento e, quando Tuca descobriu, teria matado Zé Pretinho. Porém, pessoas próximas a Ângela Diniz negaram o caso, afirmando que ela seria racista demais para se relacionar com um homem negro. Outra hipótese é que Tuca teria encontrado José Avelino, o Zé Pretinho, se masturbando escondido do lado de fora da casa, observando Ângela, e aí ele o matou. Ao final, Tuca Mendes foi condenado a 2 anos de prisão com sursi, isto é, com suspensão condicional da pena e liberado. Ou seja, mesmo condenado por assassinato, ele não ficou preso. Devido a esse escândalo causado pelo crime, pela morte do Zé Pretinho, Ângela e Tuca se separaram definitivamente e ela decidiu ir embora de Minas Gerais. E sabe para onde ela foi? Ela se mudou para o Rio de Janeiro. E na capital carioca conheceu o colunista social famoso Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento e que Ibrahim Suede a apelidou de a Pantera de Minas. No Natal de 1974, Ângela Diniz visitou seus filhos em Belo Horizonte e, ao retornar ao Rio de Janeiro, vai vendo, decidiu trazer consigo a sua filha, sem avisar a família do seu ex-marido. Milton Vilas Boas deu queixa de sequestro da filha naquela época. Mesmo Ângela ter retornado a menina para Belo Horizonte uma semana depois, o ex-marido manteve o processo e Ângela foi condenada a 6 meses de prisão pelo crime de sequestro da própria filha, mas não foi presa. Bom, vamos lá. Em 1975, por meio de uma denúncia anônima, Ângela foi presa sob acusação de esconder mais de 100 gramas de maconha em sua residência lá no Rio de Janeiro. Para poder responder ao processo em liberdade, ela admitiu ser viciada em drogas. A vida acidentada de Ângela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a polícia. Em agosto de 1976, Ângela Diniz foi a uma grande festa na casa do playboy paulista chamado Doc Street Vai Vendo. Doc Street era casado com a milionária Adelita Scarpa e o casal já tinha
2 filhos. Já Ângela Diniz ainda namorava o colunista social Ibrahim Suede, e foi ele que a levou naquela festa da Alta Society paulista. Dizem que nessa festa, Doca e Ângela Diniz se trancaram num dos banheiros da mansão e tiveram o primeiro affair. 2 meses depois, vai vendo, Doca se separou da mulher. E sabe para onde ele foi? Ele se mudou para o Rio de Janeiro. E lá ele passou a viver no apartamento de Ângela Diniz, em Copacabana, onde ela morava desde 1973. Doca escreveu em seu livro Meia Culpa, que foi lançado em 2006, o seguinte, abre aspas, por incrível que pareça, a vida maluca de Ângela era adrenalina para mim. O pior de tudo é que eu era daqueles que achava que a vida sem uma grande paixão não valia a pena e continuava garimpando até encontrar outra. Paixão, perigo, tem coisa melhor? Ângela Diniz foi a mulher da sua época que mais fez capa de revistas famosas por causa da sua beleza estonteante. E também ela tinha um estilo de vida totalmente liberto das regras da época e por isso chamava muita atenção da população. Mas o casal Doc Street e Ângela Diniz brigavam muito. Era uma relação muito intensa e passional. E na maioria das vezes o motivo era um só: ciúmes por parte de Doc Street. A última grande desavença entre Doca e a Pantera de Minas aconteceu por ciúmes de Gabriele Dier, uma alemã que aparecera em Búzios havia alguns meses e ganhava vida vendendo artesanato. Segundo algumas versões, ela estaria tendo um caso com Ângela Diniz, que também sentia atração por mulheres. 5 meses depois do crime, Gabriele Dier desapareceu misteriosamente. Segundo o relato de uma testemunha, ela teria escorregado da Pedra da Ferradurinha, em Búzios, e caído no mar. O seu corpo nunca foi encontrado. Uma mulher argentina teria visto o que aconteceu com Gabriele Dier. E de repente eu olho para ela, assim, eu vejo ela que cai assim para trás. Vamos botar, ela cai daqui para cá, entende? Você vinha atrás, né? É, então ela cai assim, e então eu olho, mas não vi onde ela caiu, bem no fundo, porque se eu olhava assim, sabe, eu caía também, porque era mesmo de se segurar bem, né? Então, eu desesperada, eu desci e comecei a gritar, Gabriela, Gabriela, não pode ser, sabe? O corpo da mulher que seria amante de Ângela Diniz nunca foi encontrado. Bom, nas atuais circunstâncias, nós somos obrigados a dar por encerradas as buscas. É muito pouco provável que ela seja encontrada, entendeu? Ela deverá aparecer pelo curso normal das coisas. Mas vai vendo, no dia 30 de dezembro de 1976, na Praia dos Ossos, lá em Búzios, o casal Doc Street e Ângela Diniz foi visto por alguns amigos discutindo na praia. Doc estaria enciumado e seu comportamento era agressivo. Supõe-se que tanto Ângela quanto Doc estariam alcoolizados, pois haviam tomado bastante vodka durante aquela tarde. Apesar de ambos serem usuários de drogas, não foi confirmado o consumo de qualquer tipo de droga naquele dia. À noite, o casal também teria discutido novamente e dessa vez, Ângela teria expulsado o marido da sua residência lá em Búzios. Doca teria resmungado a seguinte frase: "Você não deveria ter feito isso." A cozinheira Maria José de Oliveira, que era cozinheira de Ângela Diniz lá em Búzios, presenciou toda a deteriorização da relação do casal. Que eu cheguei há 2 meses, eu pressenti que ele já estava matando ela aos poucos. Ângela Diniz havia se decidido que não queria mais o relacionamento com Doc Street, por isso o expulsou da sua casa lá de Búzios. A cozinheira ouvia as discussões. Ela falou o quê? Eu não quero mais ficar. Não quero mais ficar com você, você vai embora. Ele só pegou a bolsa e saiu e ligou o carro. Doc Street aceitou ser mandado embora da casa da praia e resolveu voltar ao Rio de Janeiro com o seu carro. Mas depois
de dirigir alguns quilômetros, vai vendo, Doc Street deu meia volta e resolveu voltar para Búzios. Ele entrou na casa vagarosamente, buscando falar mais uma vez com a Pantera de Minas. Doca contou que dentro da casa voltou a conversar com Ângela para tentar a reconciliação com a esposa. E ela fez uma proposta indecente. Pedi, pelo amor de Deus, para ficar, que eu amava realmente muito. E daí é que ela me fez essa proposta. Então tá bem, então você fica. Mas você vai ter que me dividir com homens e mulheres. E eu vou sair sempre a hora que eu quiser, como eu sempre fiz, com todos os meus namorados e tal. Você já me segurou demais. Doc Street, no auge da discussão, descarregou 4 balas de sua pistola contra Ângela Diniz. Doc efetuou 4 tiros, 3 no rosto e 1 na nuca, e abandonou a arma, uma bereta automática calibre 7,65, que ficou na cena do crime, lá na casa de Ângela Diniz, em Búzios. Em seguida, Doc Street pegou seu carro e fugiu para Minas Gerais. A empregada Ivanira Gonçalves, que estava na casa, ouviu a briga e também ela ouviu os tiros. Uma coisa caiu, uma coisa pesada. Aí demorou um pouquinho, vieram os 3 em seguida. Aí depois eu vi passos correndo, aí vi o carro saindo correndo. Maria Diniz, mãe de Ângela, ficou inconformada ao saber que a sua filha tinha sido morta pelo marido Doc Street. Tinha direito de fazer da vida dela o que ela quisesse. Ela tinha direito de não viver mais com esse homem, que ela não queria viver mais com ele. É um direito que ela tinha. E ele quer fazer acreditar que a matou por amor. Por que que ele não morreu também por amor? Por que que ele não dividiu a crueldade? Ela nos faz uma falta enorme. Ela era muito amiga, muito companheira. O crime causou uma verdadeira comoção nacional. Ângela Diniz e Doc Street eram o casal perfeito. 2 pessoas lindas, ricas e famosas que figuravam em colunas sociais e agora eles estavam nas primeiras páginas policiais dos jornais da época. 20 dias depois, Doc Street foi capturado pela Polícia Civil numa clínica de reabilitação em Taboão da Serra, em São Paulo. Depois de preso, Doc Street conseguiu responder o processo em liberdade graças à chamada Lei Fleury, que previa naquela oportunidade que acusados de crimes sem antecedentes teriam o direito à soltura até o seu julgamento. Doca saiu da cadeia e foi morar com a mãe no bairro do Morumbi, em São Paulo, em uma casa grande e espaçosa. Em seguida, Doc Street tentou voltar a ganhar dinheiro em São Paulo e foi trabalhar numa agência de veículos como vendedor. O dono da loja, que deu oportunidade a Doc Street, falou muito bem dele. Mas ele era um rapaz assim, um rapaz normal, ele não tem um trabalhador, muito educado, muito atencioso. Ele foi um bom elemento aqui pra gente. O senhor Luiz Gustavo Street, pai de Doc Street, se manifestou após a soltura do seu filho. Que eu não desejo a pai nenhum o sofrimento que eu estou passando. Ele falou um pouco sobre o relacionamento do filho com Ângela Diniz, a Pantera de Minas. Ele apaixonou-se pela Ângela, mas apaixonou-se de uma maneira incrível. A paixão dele foi mais forte. E ele me disse: papai, eu não posso. Nem que eu queira, eu não posso. Eu tenho que ir com a Ângela. A mãe de Ângela contou sobre o sofrimento da família, principalmente os 3 filhos dela. Era uma criatura, sim, tinha muita alegria de viver.
ela para os filhos, ela foi uma verdadeira amiga. Eles tinham com ela os diálogos mais profundos. Eles não se conformam. Eles não estão sabendo, nem eles, meus netos, nem meus filhos, que eu estou aqui hoje dando essa entrevista. Eles não se conformam. Eu faço tudo para esconder das crianças o que eu posso, mas é impossível. Eles foram reprovados em 77. Ela foi assassinada em 76, em dezembro, e os 3 foram reprovados em 77. O primeiro julgamento, realizado no dia 17 de outubro de 1979, durou 20 horas, só para você ter uma noção. O advogado de defesa do Dock Street, o doutor Evandro Lins e Silva, recorreu à tese de legítima defesa da honra para tentar inocentar o seu cliente. Em caso de traição, o homem poderia matar a mulher ou a namorada. E um detalhe, tal argumento jamais fez parte do Código Penal brasileiro, mas era uma tentativa desse famoso advogado criminalista. Durante o julgamento, o doutor Evandro chamou a vítima de libertina e depravada. Libertina, depravada, senhores jurados, desgraçadamente, fez uma opção, fez uma escolha. O defensor usava de ironia para convencer os jurados a absolverem Dock Street. Vossa Excelência, cometer um crime, eu vou defender Vossa Excelência. Pode estar certo. A visão da defesa do acusado, Ângela Diniz, virou a chamada mulher fatal. O renomado advogado criminalista salientou aos jurados, abre aspas, um homem desgraçado e infeliz, que teve a suprema infelicidade de conhecer na vida uma Ângela Diniz. Não desejo para nossos filhos nem para meus filhos que isso suceda. O advogado de Dock Street usou a estratégia de desqualificar a vítima, Ângela Diniz. Ela levou a esse estado de espírito este homem que era um rapagão, um mancebo bonito, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. Naquela oportunidade, o cartunista em fio, ele ironizou o advogado de defesa do Dock Street e ele escreveu no jornal que era dele, que era o Pasquim, ele escreveu o seguinte, abre aspas, estão quase conseguindo provar que Ângela matou Doca. A imprensa cobriu o caso largamente. Revistas famosas estampavam na capa a tragédia. Já o assistente de acusação, o doutor Evaristo de Moraes Filho, citou o escritor Carlos Drummond de Andrade para tentar sensibilizar o júri, formado por 5 homens e 2 mulheres. Deste homem, pelos fundamentos que ele deseja, legítima defesa da dignidade, será mais um assassinato de Ângela. Jurados, esta moça já teve carrascos demais. No fim das contas, o advogado de Doca levou a melhor. A tese da legítima defesa da honra foi aceita pelo juiz, que deu uma punição simbólica de 2 anos com dispensa de cumprimento de pena. O playboy Dock Street saiu do tribunal pela porta da frente, acredite se quiser. Como já tinha cumprido mais de 1/3 da pena, saiu do tribunal sob aplausos e olha que até fã-clube feminino ele já tinha. Várias mulheres queriam que Doca se livrasse do crime. Fiquei sim, fiquei. Por quê? Porque eu queria isso, eu queria que ele fosse absolvido, não sei por quê. O que você achou da sentença? Legal, gostei. Mas eu não gostei. Ah, não gostou? Eu não gostei. Pra mim deveria, no mínimo, 10 anos de cadeia. É o seguinte, eu sou estudante de Direito, então eu vim aqui especialmente pra isso e eu achei... Foi válido, sabe? Porque, olha, ele foi julgado. Tantos aí como o Michel se mandou, ninguém, sabe, fez nada. Então ele foi julgado. Tá certo que ele não deveria, ninguém deve tirar a vida de ninguém, né? Mas, pô, ele foi julgado, então tá aí. Olha, e se você quer ser policial realmente, então eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para quem quer passar em concurso policial do Brasil.
Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados para cargos da PM, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM, PRF e muito mais. E olha, além dos cursos para você entrar para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Olha que bacana! Então, para você realizar o seu sonho, acesse o site do Instituto Oliver ou o QR Code que está aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Inconformada, a promotoria recorreu da sentença. E aí, foi marcado então um novo julgamento que ocorreu dia 5 de novembro de 1981. Novos jurados, novos advogados. O doutor Heleno Fragoso entrou no lugar de Evaristo de Moraes Filho e Humberto Teles substituiu Evandro Lins e Silva. No segundo julgamento estava em outro país. Grupos feministas se mobilizaram pelo Brasil afora. Chegaram a montar acampamento em frente ao Fórum de Cabo Frio, Rio de Janeiro. O silêncio é cúmplice da violência, dizia um dos cartazes. Se o primeiro julgamento popularizou a tese da legítima defesa da honra, o segundo imortalizou o slogan "Quem ama, não mata". No segundo julgamento, desta vez, Doc Street foi condenado a 15 anos de cadeia. No final, ele cumpriu 3 anos de prisão em regime fechado e 2 no semiaberto. Após 5 anos, foi colocado em liberdade condicional. Ele voltou a trabalhar com a venda de automóveis e também no mercado financeiro. Em 2006, ele lançou o livro intitulado Mea Culpa, em que conta a sua versão do crime. Construíram um DOCA que não existia. Era uma coisa simples de resolver juridicamente. Houve um crime, tinha que haver um julgamento, julgar o crime e uma condenação, acabou. Mas não, fizeram um estardalhaço, montaram um circo. Entendeu? Eu virei gigolô, até traficante. Diziam que a Ângela e eu éramos traficantes, eu tenho esses recortes de jornal. Perguntado se alguém mata por amor, ele respondeu sem pestanejar. Amor não existe, é um absurdo, total. Doc Street morreu em razão de uma parada cardíaca em 18 de dezembro de 2020. Ele tinha 86 anos de idade e deixou 3 filhos. Deixa agora eu fazer um reposicionamento histórico sobre assassinatos de mulheres. Presta atenção. Entre 1605 e 1830, foi permitido ao homem que tivesse a sua honra lesada por adultério agir com violência contra a mulher. Era assim. Nos anos seguintes, entre 1830 e 1890, normas penais da época deixaram de permitir o assassinato, mas mantiveram o adultério como crime. Somente no Código Penal de 40, a absolvição de acusados que cometeram crime sob a influência de emoção ou paixão deixou de existir. Em 30 de dezembro de 76, quando Ângela Diniz foi assassinada, o crime de feminicídio ainda não existia no nosso país. O feminicídio passou a vigorar no Brasil a partir de 9 de março de 2015, quando foi aprovada a Lei 13.104. Desde então, o assassinato de mulheres praticados em contexto de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto ou ainda provocado pela discriminação ou menosprezo à condição de sexo, gênero feminino, passaram a ser considerados hediondos, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Agora eu quero saber, é claro, a sua opinião. O que você achou da pena que Doc Street foi condenado? Ele ficou somente 5 anos preso por ter matado a mulher que dizia que amava. Você acha isso justo? Qual a pena correta, na sua opinião, para alguém que tira a vida de outra pessoa? Mas por que os feminicídios só aumentam no Brasil se a pena é alta? Será que ainda eles acham, os homens, que a pena é muito branda? Olha, eu quero muito saber a sua opinião. Olha, se você está gostando do nosso canal, então dá essa força pra gente e se inscreve, é importante pra gente. Aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha essa história chocante
da vida e morte de Ângela Diniz, a Pantera de Minas, em seus grupos de WhatsApp e também posta nas suas redes sociais, pois as pessoas vão gostar de lembrar desse caso rumoroso.